Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias, meus amigos. E a notícia principal é sobre Renato Gaúcho, que não será o novo treinador do Vasco da Gama. As conversas estavam acontecendo, o Renato Gaúcho era o favorito para assumir o Vasco, mas Renato recusou a proposta do Vasco da Gama. Ontem, na última edição de ontem, na segunda edição de terça-feira, a gente falou no vídeo que a proposta que o Vasco havia apresentado a Renato Gaúcho havia sido considerado baixa pelo treinador em relação à questão salarial. E hoje veio a confirmação, o martelo foi batido, Renato Gaúcho recusou a proposta do Vasco, as partes não chegaram a um acordo. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. A gente vai falar sobre um outro nome que surge agora como possibilidade, que é Antônio Oliveira, treinador ex-Corinthians. E também vamos falar sobre o Genoa, que era da 777 também e que foi vendido no dia de hoje. Depois da vinheta, a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o apoio da KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. E você sabe, lá na KTO é o melhor local para você fazer suas apostas esportivas. Porém, a KTO apoia o jogo responsável, então nada de achar que vai ficar rico com apostas esportivas, beleza? O link da KTO está aqui na descrição desse vídeo e tem o QR Code também na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. Lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos, beleza? Só aposte na KTO se você tiver mais de 18 anos. Bom, vamos lá. Vamos começar com o assunto principal, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho não será o treinador do Vasco da Gama. O Vasco agora volta ao mercado para procurar o seu treinador para a temporada de 2025. No vídeo de ontem, a gente tinha dado aqui a informação que as primeiras conversas entre Vasco e Renato haviam até sido boas em relação ao planejamento para 2025, mas que uma segunda conversa, quando foi para debater o salário, debater ali o acordo salarial, a coisa tinha acabado, enfim, indo para um lado não muito bom, A proposta do Vasco não teria agradado o treinador Renato Gaúcho. E tinha ficado para hoje a confirmação, se Renato Gaúcho aceitaria ou não a proposta do Cruz Maltino. E o martelo foi batido, Renato Gaúcho recusou a proposta do Vasco da Gama. Vasco e Renato Gaúcho não chegaram a um acordo, as partes não se ajustaram nas questões salariais e o Vasco agora vai buscar um outro treinador no mercado. O Vasco volta ao mercado na busca por um outro treinador. As negociações duraram cerca de 6 dias. As conversas se iniciaram na última quinta-feira. Desde então, staff de Renato e Vasco da Gama se reuniram em 2 oportunidades nos 2 últimos dias. A pedida salarial do treinador estava acima do que o Vasco queria oferecer por Renato Gaúcho. Segundo a apuração do Globoesporte.com, o Renato Gaúcho havia pedido um salário próximo ao que ele recebia lá no Grêmio, que era algo em torno de 1.300.000 por mês. O Vasco havia oferecido um pouco mais da metade do que isso, por volta ali dos 750, 800 mil reais por mês. O Renato não quis, aceitar essa proposta do Vasco da Gama. Então o Renato Gaúcho continua livre no mercado e o Vasco agora volta ao mercado para tentar buscar um novo treinador. Enfim, o Vasco acaba passando um pouquinho, não vou dizer de vergonha, mas enfim, é uma imagem para o mercado que é ruim, não fechou porque não tinha o dinheiro, não tinha como oferecer o salário que o treinador queria. Acaba passando uma visão ruim para o mercado, mas enfim, a gente não sabe até que ponto
o calo aperta, né? O Vasco deve ter ali o seu teto salarial, não quer extrapolar esse teto e está respeitando aí o teto. O Renato Gaúcho, por outro lado, não quer abaixar o que ele já ganha, né? Enfim, não quer abaixar o que normalmente ele recebia nos seus outros trabalhos e acabou não aceitando. Agora é vida que segue, né? O Vasco vai ter que buscar um outro treinador. E segundo a apuração da ESPN, a ESPN trouxe essa informação que o Vasco agora tem um plano B para o cargo de treinador, que é Antônio Oliveira. Segundo apurou a ESPN, o português ganhou força nos bastidores de São Januário já na última terça-feira, depois das conversas com Renato Gaúcho terem dado aquela esfriada. Antônio Oliveira está livre no mercado desde que foi demitido no Corinthians, em julho. No Corinthians, ele comandou a equipe em 28 partidas, com 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, campanha que deixou o Corinthians na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Antônio Oliveira aqui no Brasil tem passagens por Atlético Paranaense, Curitiba e Cuiabá. Conta a favor de Antônio Oliveira o fato dele estar desempregado, o que facilitaria um avanço mais rápido nesse acerto, e o Pedrinho, presidente do Vasco, tem muita pressa, né, em ter logo um treinador para poder aproveitar minimamente esses últimos dias de mercado de dezembro, já com o novo treinador. Então, segundo a ESPN, Antônio Oliveira, ex-Corinthians, ex-Atlético Paranaense, ex-Cuiabá, seria o plano B do Vasco neste momento. Uma informação que eu até falei no último vídeo é do treinador Gustavo Quinteiros, né? Treinador que foi campeão argentino e que foi oferecido ao Vasco da Gama, apuração dos companheiros do NTcast. O treinador foi oferecido, teria agradado ali a direção, mas ele também negocia com o Santos e o Vélez tem a intenção também de renovar o contrato com o treinador. Então as opções agora são essas, né? Antônio Oliveira principalmente, deve ser aí o próximo alvo do Vasco, e o Gustavo Quinteiros, treinador do Vélez, né, da Argentina. Vamos aguardar as atualizações, mas já está confirmado que Renato Gaúcho não será o técnico do Vasco nessa temporada. Agora, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre SAF, né? Porque o Genoa que também era da 777, né, de Josh Wander, Steve Pasco e etc e tal, o Genoa tem um novo dono. O empresário romeno de 61 anos de idade, o Dan Succu, é o novo acionista majoritário do Genoa. O clube fez esse anúncio no seu site oficial. O empresário romeno tem investimentos no setor de automóvel, imobiliário e na comunicação social. Ele também foi dirigente do Rapid Bucareste, da primeira divisão da Romênia. Assim, o empresário entra no lugar da 777, na verdade da ACAP, né? Que agora é quem administra os ativos da 777. Então o Genoa tem aí um novo dono, a ACAP resolveu lá a situação do Genoa, né? Arrumou um novo comprador para a equipe italiana. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!